Olá, seja bem-vindo ao podcast Graça e Apostolado. O assunto de hoje será Jesus Cristo versus Jesus de Nazaré. Eu acredito que seja um tema bem polêmico também. É um tema que vai pegar muito na cabeça dos chamados cristãos, porque hoje em dia você não vê as pessoas comentando sobre a diferença de Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Na cabeça deles é a mesma coisa, Jesus Cristo de Nazaré, é uma coisa só. E nós sabemos que tem uma certa diferença, né? Que Jesus de Nazaré foi antes da cruz e Jesus Cristo depois da cruz. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouco, né, dessa diferença. Que tipo de diferença é essa? Qual é a diferença? Qual foi a diferença de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo? O que Jesus de Nazaré fez? O que Jesus Cristo é? E eu queria que o senhor explicasse um pouco. Realmente isso aí é confuso para muitos crentes, principalmente. Muitos crentes não sabem ainda identificar o antes e o depois. Eles não conseguem pensar que Deus se manifestou em carne. Assim como Deus formou o primeiro Adão, assim também ele formou um corpo no ventre de Maria, para ele. Para o próprio Deus. Deus formou um corpo para ele. Então, ele formou o primeiro Adão e formou o segundo Adão, que seria a manifestação dele. Para quê? Para cumprir um propósito. Que propósito? Cumprir a lei, que ninguém havia cumprido. A lei estabelecida por Deus mesmo, a Moisés, ninguém pôde cumprir. Então, ele passou a ter um corpo de carne semelhante à nossa, não igual, porque ele não foi gerado pela relação de homem e mulher. O que foi gerado em Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Então, embora ele tivesse um corpo de homem normal, aparentemente, na verdade aquela carne, aquele corpo era semelhante ao nosso, não igual. Porque nós nascemos realmente da relação de um homem e de uma mulher. Ele nasceu na relação do Espírito Santo no ventre de Maria. Então tá. Ele nasceu, cresceu, e havia um propósito nele quando se encarnou, ou quando se manifestou em carne, de cumprir a lei. Então, ele foi conhecido como Jesus de Nazaré, aquele que cumpriu toda a lei de Moisés. E, infelizmente, a maioria dos crentes não consegue entender que Jesus de Nazaré morreu. Ele cumpriu toda a sua missão e morreu. E depois ressuscita. E quando ele ressuscita, ele não tem nada a ver com aquelas obras da carne, com aquelas obras de Moisés. Porque quando ele ressuscita, ele é Deus mesmo. É o Senhor. É o Deus de Maria e não o Filho de Maria. Então aí está a grande diferença. Os crentes querem copiar coisas que Jesus fazia erradamente, porque não se pode copiar alguma coisa que já passou. Usam símbolos que não são mais símbolos. Usam obras que não cabem mais no cristianismo. Porque Jesus de Nazaré não era cristão. E os crentes esquecem e começam a querer copiar um judeu, cumprindo o judaísmo. Nós não temos nada a ver com aquela lei, porque aquela lei foi especificamente dada a um povo. Que povo? Povo judeu. E nós somos judeus? Não, nós somos gentios. Então não temos nada a ver com aquela lei, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não temos nada a ver porque nós nascemos depois da cruz. E se nós nascemos depois da cruz, nós estamos com o ressuscitado e não com Jesus de Nazaré. E como estar com o ressuscitado? Ouvindo e crendo no Evangelho que ele mandou o apóstolo Paulo escrever, de Romanos a Hebreus.
Ele mandou o apóstolo Paulo escrever e ele deixou escrito lá em 14 cartas. 14 cartas. Né? Em 14 cartas está ali. O nosso evangelho é aquele de depois da cruz para nós gentios. Então, você não pode copiar, o próprio evangelho diz: se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. Então não podemos imitar aquilo que Jesus de Nazaré fazia como um judeu cumprindo o judaísmo. Nós somos cristãos. Se somos cristãos, nós temos que atender ao evangelho que foi escrito pelo apóstolo Paulo, orientado pelo ressuscitado. É simples assim. Então, ou seja, essa diferença aí de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo é que Jesus de Nazaré foi filho de Deus. Por causa da manifestação de Deus, uma criança é chamada de filho. Sim. Por causa dessa manifestação, uma carne semelhante à nossa, era o próprio Deus. Mas nesse caso, foi chamado de filho. Então Jesus de Nazaré era carne. Semelhante à nossa. Semelhante à nossa, como eu, como você. Semelhante, não igual. Semelhante. Isso. Então, e a diferença de Jesus Cristo hoje? Ela é porque Jesus Cristo, ele é Espírito, ele é o próprio Deus. Exato. Essa é a grande diferença, porque quando Jesus ressuscitou, inclusive os discípulos dele nem o conheceram e ficaram espantados porque ele entrava em lugares fechados. Jesus de Nazaré não fazia isso. Por quê? Porque ele estava manifestado em carne, semelhante à nossa. E ele era um judeu, cumprindo o judaísmo. Quando ele ressuscita, ele deixa isso tudo para trás. Ele chega numa sala e todo mundo fica espantado. E não conhece, uns ficam em dúvida. Será que é o Senhor? Será que não é? Por quê? Porque não era nem a mesma fisionomia. Ele agora tinha um outro parecer. Ele se manifestou em um corpo, sim, mas não um corpo semelhante ao nosso. Ele se manifestou em um corpo glorificado. Um corpo que tinha acesso a qualquer espaço, a qualquer lugar. Assim como nós cremos que teremos um dia. Então agora, sabendo, né, essa diferença de Jesus Cristo para Jesus de Nazaré, nós concluímos o vídeo. Certo. Eu espero que quem está assistindo tenha gostado. Espero que isso tenha ficado claro. Nós entraremos em outros assuntos também relacionados aos vídeos que alguns abençoados têm comentado, têm pedido. Bom, concluímos o vídeo e declaramos você abençoado com todas as bênçãos.